Bom dia, povo lindo! Tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar sobre um tema que tá muito comum nos dias de hoje, infelizmente. Eu vou falar sobre ansiedade. Vocês já repararam que parece que a ansiedade virou uma tábua de salvação para justificar as coisas que a gente não consegue executar? Por exemplo, eu tenho que fazer dieta, mas eu não consigo porque eu sou muito ansiosa. Eu não terminei aquele processo porque estava me deixando muito ansiosa. Parece que a ansiedade virou justificativa e qualidade. Vocês já repararam isso? Eu não sei se isso se deve ao fato da gente não conseguir olhar para dentro de nós e entender o que de fato está acontecendo conosco. E aí a gente precisa dessa tábua de salvação. Creio eu que deva ser isso. Mas assim, o fato é que isso não ajuda com o processo de cura e isso só atrapalha. Porque é tampar o sol com a peneira, certo? E vai gerando mais ansiedade ainda, porque você não consegue estar trabalhando isso, não consegue estar entendendo isso, e isso vai te deixando mais acelerado, mais agitado. E acontece que a gente paralisa os nossos projetos. Mas existem comportamentos que nos deixam mais ansiosos, e eu estava pensando sobre isso. E um deles eu acredito que seja essa era digital que a gente está vivendo. Nunca passamos tanto tempo conectados com aparelhos eletrônicos, né? E eu acho que, sem dúvida nenhuma, isso nos deixa acelerados. Por quê? A gente tem, em média, 4 horas, que a gente chama de 4 horas de ouro, que seria para a gente estar com os nossos amigos, com os nossos familiares, estarmos em momentos de lazer, estarmos refletindo sobre as coisas que a gente deve mudar, estarmos refletindo sobre projetos que a gente tem que executar para melhorar a nossa vida. E a gente está usando esse tempo para ficar na internet. E assim, é tão viciante que você vai utilizando, quando você vê, você já ficou as 4 horas ou quase as 4 horas ali. E a nossa rotina, que já foi pesada, a gente não consegue desacelerar dela porque a gente ficou ali, a gente não parou para refletir, a gente não parou para se ressignificar. E aí a gente fica perdido, a gente não consegue analisar o que a gente estava sentindo. As pessoas estão cada vez mais conectadas às redes sociais, consequentemente cada vez mais aceleradas, mais ansiosas. Claro que não é só isso, existem outros elementos que causam ansiedade, tá? Isso é uma reflexão que eu estava fazendo. Tanto é que o Brasil é o número 1 na taxa de pessoas com transtorno de ansiedade no mundo e o 5º em depressão. Quando a gente deixa o nível de ansiedade real, normal, aumentar muito, a gente chega à depressão. E aí a gente não consegue fazer nada, não consegue fazer o que precisa, a gente pensa, a gente vai perdendo o senso de realização, o senso de propósito, a gente começa as coisas e não terminamos, a gente deixa de ter projetos, a gente deixa de realizar coisas grandes na nossa vida. Agora para pensar, se você utilizar 4 horas de ouro do seu dia, ou boa parte dela, todos os dias em redes sociais,
deixar de projetar e executar coisas importantes para sua vida. Aí você, para quê? Para ficar rodando feeds, para ficar olhando postagens das outras pessoas, olhando o melhor da vida do outro, olhando o que o outro quer que você vê. Sim, porque ninguém fica postando os problemas, os defeitos, as brigas. A gente escolhe a melhor foto, a gente escolhe o melhor momento, não é? Todo mundo é assim. Ali a gente tá postado o que a gente quer que as pessoas vejam, não é? E inconscientemente, o que acontece? Você vai largando a sua vida de executar as coisas da sua vida, e aí de quebra você observa as maravilhas da vida do outro, que o outro postou, e você inconscientemente começa a comparar a sua vida do outro. E isso te gera mais ansiedade. Puxa, eu tô aqui estagnado, nossa, o outro tá viajando, o outro tá fazendo isso, o outro tá fazendo aquilo, e eu aqui estagnado. Talvez não seja nem o caso, você nem se compara, mas quando você percebe que você perdeu 3, 4 horas em vão, você se frustra, você se cobra, você se entristece, e aí chega o vazio. Essas pendências que vão se somando ficam murmurando na sua cabeça. Você não fez isso, você não fez aquilo. E essa pressão, essa cobrança vai te deixando mais pressionado, mais ansioso, mais acelerado. Sem contar que os jovens estão perdendo a capacidade de entender que qualquer coisa que a gente faça é um jogo a longo prazo. Pior, as pessoas, de um modo geral, estão perdendo esse senso. As conquistas da vida não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona de 42 quilômetros. E esse achar que é tudo rápido, desanimar de conquistas a longo prazo, de conquistar algo grande, também é culpa disso, dessa aceleração. Quando eu era criança, toda pesquisa que eu tinha que fazer para a escola, eu tinha que pegar um ônibus, atravessar a cidade, ir na Biblioteca Municipal do Champanhar, procurar Barça, onde estava na Barça o que eu precisava, o conteúdo que eu precisava, e realmente pesquisar. Hoje em dia, você não precisa nem digitar. Você fala, Google, o que é isso? Google, o que significa aquilo? E o Google responde. É tudo instantâneo, é tudo para hoje, é tudo acessível. E estamos agora doutrinados a esse imediatismo. Se eu começo a namorar hoje, eu nem conheço a pessoa, eu já quero casar. Se eu abro um negócio hoje, eu já quero que ele explode do dia para a noite. Eu tenho pressa e não funciona assim. É um processo que tem que ser respeitado e por isso tantas pessoas frustradas, tantos divórcios, tantas pessoas deprimidas, se sentindo vazias, desmotivadas. É preciso mudar essa mentalidade, porque isso é cancerígeno, é nocivo. Porque essa ansiedade vai te levar a buscar prazeres momentâneos, fugas. Você vai querer alimentar esse vazio, comendo demais, dormindo demais, bebendo demais. E, consequentemente, a bola de neve só vai aumentando, porque você se entorpece de prazer momentâneo e realiza cada vez menos. Maratonar Netflix, a catar um livro e estudar. Às vezes para você pode ser melhor, mas a curto prazo. Só que a longo prazo não vai ser assim. Comer doce o dia todo é melhor do que se exercitar meia hora por dia? Eu não tô dizendo que não devemos ter prazer na vida. Pelo amor de Deus, claro que a gente tem. Mas eu tô dizendo que precisamos também ter foco. As pessoas estão querendo tudo o tempo todo e ao mesmo tempo. E isso é um grande problema. E como que a gente pode mudar isso? Entendendo que precisamos pensar no longo prazo. Porque ninguém enriquece do dia para a noite, ninguém emagrece do dia para a noite.
Ninguém amadurece do dia para a noite. Porque tudo que é do dia para a noite vai embora do dia para a noite. Entender que a gente precisa viver e celebrar os milagres do agora. A família, o convívio familiar, o convívio com os amigos, o sorriso das pessoas, um simples bom dia, a natureza, o contato, observar e agradecer as pequenas vitórias, as vitórias que a gente tem diariamente. De tijolinho em tijolinho, o longo prazo vai chegar. Gente, é muito triste. Eu vejo assim, esses dias eu peguei minha filha assistindo YouTube, pessoas mastigando. Pelo amor de Deus. Onde que a gente vai parar? Isso é divertimento. Esse é meu recado de hoje. Vamos mexer nesse mundo, gente. Vamos mudar essa mentalidade. Nós temos uma ferramenta muito boa em nossas mãos, que é a internet. A gente pode fazer muita coisa boa pela internet, mas vamos tentar usar ela para nos fortalecer emocionalmente, para nos estimular a agir assertivamente na vida, a construir um mundo melhor e não para nos destruir, para nos deixar vazios, frustrados, deprimidos. Esse é meu recado. Beijo.